Bom dia, amada igreja. A leitura de hoje ela se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 ao 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do 3 ao 12. A leitura que eu vou estar fazendo está na versão NVI. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor de todos vocês, uns pelos outros. E por essa causa nos gloriamos em você entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulação que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus, que mostra o seu desejo que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação ao que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao seu evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna e a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier, para ser glorificado em seus santos e admirado em todos que creram. Inclusive, vocês que crescem em nosso testemunho. Consciente disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça digno de vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça do nosso Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Grandioso Deus, amado Pai, estamos aqui reunidos como igreja, a igreja que Jesus edificou no primeiro século, para que possamos ser unidos em um só corpo, um só espírito, uma só mente, onde Jesus é o cabeça. E estamos aqui para ser edificados, para ouvir a palavra e aprender cada vez mais sobre os seus ensinos. Que o Senhor use o irmão Augusto, para que ele traga a todos os irmãos aqui na igreja a palavra de alento, a palavra que alivia, que conforta e que nos dá salvação. Queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Não temos palavras para mensurar a gratidão do eterno amor que o Senhor tem por nós. Em nome do seu Filho Jesus amado, em que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Bom dia, amada igreja, graça e paz em nome de Jesus. Hoje o tema da nossa mensagem está lá na tela, a promessa de consolo, o retorno de Jesus. Então, antes da gente ir para os pontos que vão trazer meditação para nós nessa manhã, dentro desse texto, eu quero só contextualizar esse texto, para que você entenda o motivo de Paulo estar escrevendo esse texto aqui à igreja que se reunia aqui em Tessalônica. Então, Paulo foi o missionário que evangelizou essa cidade. Se você ler Atos capítulo 17, você vai ver o que aconteceu quando Paulo vai nessa cidade. Então, Paulo chega nessa cidade, Paulo prega o evangelho ali na sinagoga,
Depois Paulo vai pregando o evangelho na cidade e Paulo vai enfrentar uma grande oposição. Então Paulo vai enfrentar uma grande perseguição. Então você pode ler isso lá em Atos 17 e você vai ver o que vai acontecer. Essa perseguição foi tão forte que Paulo não conseguiu ficar muito tempo na cidade. Ele precisou ir embora, ele precisou se retirar da cidade. As pessoas estavam ali atentando com a vida de Paulo. Então ele precisou ir embora dessa cidade. E isso explica um pouco o conteúdo dessa carta. Provavelmente Paulo não conseguiu, durante o seu tempo ali na cidade de Tessalônica, explicar para os irmãos sobre todas as coisas. Ele não teve, talvez, tempo hábil para explicar para os irmãos essa doutrina tão importante que é o retorno de Cristo. E você vai ver, a gente leu, né? Essa passagem está na segunda carta que Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica, porque tem a primeira. Então, Paulo escreve a primeira carta porque provavelmente eles ficaram com dúvidas em alguns assuntos. E você vai ver lá no final da carta, no final do capítulo 4, 5, que Paulo vai tratar um pouco desse assunto sobre a volta de Cristo. As pessoas ali de Tessalônica tinham dúvidas. O que aconteceu com as pessoas que morreram? O que aconteceu com as pessoas que já partiram? E Paulo começa a abordar isso lá em 1 Tessalonicenses. Mas parece que isso não foi suficiente para sanar todas as dúvidas que os irmãos tinham. E também o fato de que quando Paulo está fora da cidade, ele não está mais em Tessalônica, começam a surgir falsos mestres, falsos professores, que começam a ensinar aos irmãos de Tessalônica coisas erradas a respeito desse dia. E aí os irmãos começam a ficar com mais dúvida, com mais angústia no seu coração, né? Tanto eles começam a ficar com angústia no coração a respeito da volta de Cristo, a ponto de pensar assim: será que Jesus já voltou? Já pensou nisso? Eu já pensei, né? No começo da minha fé, em algum momento ali, quando a gente ainda não tem todo o entendimento, já passou isso na minha mente. Rapaz, será que Jesus voltou? E a gente ficou? Né? Eu acho que você já pensou isso em algum momento. E é exatamente essa angústia que está passando no coração deles. É isso que os falsos professores provavelmente estavam ensinando. Jesus voltou, vocês ficaram. Eita lasca. E agora? A gente ficou, o que resta para nós? Então Paulo agora vai escrever este texto para poder trazer conforto, consolo para eles, para que eles pudessem entender que a volta de Cristo ia ser um evento grandioso, confirmando as palavras de Jesus nos evangelhos, de que todo o olho vai ver. Fiquem tranquilos. Todo olho verá, ele vai vir. E nesse texto que o irmão Huberley leu, você viu quando Jesus voltar, seus anjos flamejantes. Então, quando você ouve isso, você já pensa: uau, vai ser uma coisa esplêndida, poderosa. E nós vamos saber disso. Todo olho vai ver sobre isso. Então, eles tinham que tranquilizar o seu coração, porque isso ainda não havia acontecido. E Paulo vai escrever também, mostrando alguns pontos interessantes. Eu quero que a gente reflita sobre esses textos, algumas lições para a nossa vida, mas eu penso logo de cara que você pode olhar para esse texto e não pense só no retorno de Cristo. Isso é um tema importante dentro desse texto. Mas eu vejo que esse texto traz para nós também ensinamento sobre a nossa postura. O que Jesus espera de nós enquanto Ele não volta. O que Jesus está esperando de nós enquanto estamos aqui aguardando o seu retorno. Então tem lições preciosas a respeito desse assunto e eu convido você a meditar no texto para que a gente possa ser edificado nessa manhã. Então, o primeiro ponto para a gente meditar está logo nos primeiros versículos. O primeiro ponto é o seguinte: o que a gente pode aprender com esses irmãos de Tessalônica? Primeiro ponto: mesmo nas dificuldades que eles estavam passando, porque eles estavam sendo perseguidos também, então mesmo nas dificuldades, eles perseveravam na fé e demonstravam isso amando uns aos outros. Vamos reler o versículo 3 ao versículo 5? Olha só o que Paulo está dizendo para os irmãos aqui. Ele diz: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês, uns para com os outros.
Por essa causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Então, Paulo começa a sua carta agradecendo a Deus a fé exemplar que esses irmãos de Tessalônica tinham, mesmo diante das perseguições, mesmo diante desses falsos mestres que estavam ali para desanimá-los, mesmo diante das circunstâncias, eles estavam perseverando, eles estavam mantendo a sua fé em Deus, eles estavam firmes, né? Mesmo que houvesse dúvidas no seu coração a respeito de alguns pontos, mesmo que eles não entendessem talvez toda a doutrina bíblica, aquilo que eles sabiam era o suficiente para eles se manterem firmes, para que eles permanecessem em Cristo, para que eles ficassem firmes no Evangelho da salvação. Isso é um exemplo para nós, né? Mesmo diante das dificuldades, provações, tentações, dúvidas que pairam no nosso coração, permaneça firme, porque o Senhor se agrada disso. E é interessante que essa fé deles, essa perseverança, era demonstrado, era vivido, o fruto disso era o amor que eles tinham uns pelos outros. Então Jesus nos convida a amar uns aos outros. Está na Bíblia inteira, né? De capa a capa, né? Como se diz, está lá, ame uns aos outros, é o nosso dever. A promessa é que Jesus vai voltar para nos consolar, mas enquanto Ele não volta, é o nosso dever consolar uns aos outros. Nós estamos aqui para cuidar uns dos outros, para amar uns aos outros, para ajudar uns aos outros. Como é que a gente pode fazer isso? Trazer alguns exemplos práticos para você. Primeiro, visitando. Quando você visita o irmão, você está querendo dizer para ele assim: você é importante, e eu estou aqui por você, eu estou aqui porque eu me importo com você. É uma maneira de você consolar, confortar esse irmão diante das lutas que ele também tem passado. Quando você ora pelo seu irmão, a Bíblia diz na própria carta aos Tessalonicenses: orem sem cessar. Em outro trecho, orem uns pelos outros, carreguem o fardo uns dos outros. Então, quando você ora pelo seu irmão, você está lutando a luta espiritual junto com ele, você está consolando ele, você está ajudando ele a perseverar na fé também. Quando você acolhe aqueles que são oprimidos, acolhe os que estão precisando de ajuda, acolhe aqueles que estão em sofrimento, você também está mostrando o acolhimento de Jesus, quando você para ouvir. Quando você para ouvir as necessidades, ouvir talvez o irmão precisa confessar algum pecado e você ali com o coração aberto para ajudá-lo nessa luta. Quando você empresta ali o seu ouvido, você não está emprestando só isso, você está dando aquilo que nós temos de mais valioso, que é o tempo. Você está dando tempo para o irmão. Isso é acolher. Então essa é a primeira lição que a gente aprende com esses irmãos de Tessalônica. Mesmo diante das dificuldades, perseveravam na fé e demonstravam isso amando uns aos outros. O segundo ponto que a gente aprende com essa igreja é, mais uma vez, né, com esse texto também, mais uma vez, a necessidade de pregar o evangelho e tornar Jesus conhecido. Isso fica claro no texto. Quando Paulo fala nos versos 8 e 9, ele diz assim, olha só o que ele diz lá no 8 e 9, vamos pular um pouquinho para frente do texto, depois a gente volta. Ele diz que quando Jesus voltar, ele vai punir os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. E no versículo 9 ele fala palavras difíceis, dizendo, eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Paulo está dizendo o que vai acontecer quando Jesus voltar. Ele vai trazer alívio, a gente já vai chegar lá, mas para um outro grupo, Jesus vai trazer castigo, punição. E o texto diz, esses falsos mestres, essas pessoas que rejeitaram a Cristo e que trazem tribulação, receberão tribulação. E isso mostra para nós, mais uma vez, a urgência do Evangelho, a urgência de pregar o Evangelho, a urgência de você tomar a sua decisão com Deus, a urgência de você se entregar plenamente a Deus. Foi falado isso na semana passada pelo irmão Murilo.
A gente não sabe o dia em que vamos partir desse mundo. Nós não sabemos quanto tempo temos. Não sabemos. E isso tem que gerar em nós essa urgência. A urgência de se entregar a Cristo. A urgência de falar dele para as pessoas. Quem são as pessoas que fazem parte da sua vida, do seu trabalho, da sua família, dos seus amigos? Precisamos pregar o evangelho para essas pessoas. Precisamos levar o evangelho para eles. Eles precisam conhecer a Cristo. Não tem outra alternativa. Não tem plano B. Não tem outra saída. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho para chegar ao céu. Jesus é o caminho para encontrar salvação. Então até lá, até que Jesus volte, precisamos continuar pregando. Precisamos continuar lutando. Precisamos perseverar para que o evangelho se torne conhecido para as pessoas. Para que, quando Jesus voltar, os nossos amigos, as pessoas que amamos, recebam de Jesus o alívio, não a tribulação. E por fim, o terceiro ponto, para confortar o nosso coração, no versículo 7, quando ele fala da volta de Cristo, no 6 ele diz que ele virá para trazer tribulação aos que causam tribulação. E no 7 diz: e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados. O terceiro ponto, então, é quando Jesus voltar, receberemos alívio. A palavra alívio vem da ideia de uma pessoa que está carregando uma carga muito grande, uma carga pesada. Alívio, essa carga é tirada. Essa carga é tirada dessa pessoa e jogada fora. A pessoa se sente leve. Alívio. Quando Jesus voltar, ele vai trazer alívio para nós. Como esses irmãos de Tessalonicenses receberiam alívio? Das perseguições. Estavam sendo oprimidos pelas perseguições, eles estavam sofrendo por causa disso. Talvez alívio também das dúvidas que tinham no seu coração, que traziam talvez um pouco de medo. Jesus traria alívio a eles. Mas essa mensagem de alívio é tão real para eles, quanto é para nós no dia de hoje. Quando Jesus voltar, meu irmão, ele vai trazer alívio, ele vai nos confortar. E eu pensei em algumas áreas da nossa vida, você pode pensar em muitas outras, né? Onde Jesus vai confortar o nosso coração. A primeira que me veio à mente é: Jesus vai nos confortar da dor. Jesus vai nos aliviar da dor. Nesse mundo nós passamos por dores. E nesse momento estou pensando mais na dor física, né? Doenças, situações que são complicadas. Nós temos uma irmã que está passando também por esse momento. Precisamos orar por ela, precisamos visitar ela para animar. A promessa de Jesus é que tudo isso foi vencido no Calvário. A promessa de Jesus é que no retorno dele ou na nossa ida nós receberemos alívio. Que as doenças vão ficar para trás. As dores vão ficar para trás. As dores físicas e agora também as mentais. Tudo isso vai ficar para trás. Não existe dor que seja maior do que Deus. Jesus vai voltar para nos trazer alívio das nossas dores. O segundo alívio e conforto que Jesus vai nos trazer é na perda. Todos nós já perdemos alguém que amamos. Aqueles que partiram em Cristo é uma separação temporária. Quando Jesus voltar, nós vamos nos encontrar com eles. Jesus vai trazer alívio, vai nos trazer conforto, porque vai ser um dia de reencontros. Vai ser um dia alegre, porque vamos nos reencontrar com aqueles que já partiram. Jesus vai trazer alívio das nossas dúvidas, das nossas angústias que temos, nossos pensamentos que muitas vezes vão nos levando para longe de Deus. Jesus vai nos trazer conforto sobre tudo isso. Das nossas dúvidas, das nossas angústias, conforto da nossa depressão, da nossa tristeza. Jesus vai trazer conforto do medo da morte que possa pairar o nosso coração. Jesus vai trazer conforto sobre as nossas falhas e sobre os nossos pecados. Quantas vezes a gente já se frustrou
na luta contra o pecado, e caímos e ficamos tristes, e às vezes alguns abandonam a fé por causa disso. Jesus vai trazer conforto, Jesus vai nos aliviar de tudo isso, porque nesse novo reino celestial, nesse novo lar que Jesus está preparando para cada um de nós, Ele prometeu: não haverá dor, não haverá morte, não haverá pecado, não haverá angústia, não haverá nada dessas coisas que existem aqui. O retorno de Cristo vai fechar um ciclo de dor, de pecado e de destruição. E vai se iniciar algo que é eterno, a nossa morada celestial. Meu irmão, eu não sei tudo o que tem passado na sua vida, não sei tudo o que tem passado no seu coração, mas Jesus sabe. Jesus sabe das suas lutas e Jesus sabe exatamente quem você é. Eu e você não somos desconhecidos de Deus. Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você está passando. E tudo isso em breve vai terminar. E para ilustrar isso, para a gente poder meditar indo para o final, eu gosto da história de Natanael, que está registrado lá em João 1, 43 a 51. Só te dei a referência para você ler com calma. Lá em João 1 diz que quando Jesus aparece, quando Jesus começa o seu ministério, as pessoas começam a ficar alvoroçadas, dizendo: encontramos o Messias. E aí Felipe é convidado para seguir Jesus, e posteriormente Felipe vai até Natanael e diz: encontramos o Messias, aquele em que os profetas falavam, Jesus de Nazaré. E Natanael diz: pode vir algo bom de Nazaré? Felipe diz para ele: venha e veja. Venha e veja. E Natanael vai. Então você vai ler que quando ele chega perto de Jesus, o texto diz: ao se aproximar, Jesus só viu ele. Jesus disse: eis aí um verdadeiro israelita. Natanael disse: o senhor me conhece? Jesus disse: eu vi você debaixo da figueira. Eu vi você. A gente não sabe o que aconteceu debaixo da figueira. O texto não diz para nós. Então a gente pode pensar em algumas possibilidades. Provavelmente Natanael estava lá sozinho, provavelmente pensando nos seus problemas, provavelmente remoendo todas essas coisas e que nós falamos aqui, a dor, a angústia, as dúvidas, talvez o pecado, talvez ali debaixo da figueira ele tenha feito a pergunta para Deus que eu e você já fizemos em algum momento: Senhor, o Senhor não está vendo a minha dor? Senhor, o Senhor não está vendo as minhas feridas? Senhor, o Senhor não se importa comigo? Talvez tenha sido exatamente isso que ele estivesse pensando naquele momento. E quando ele encontra com Jesus, sem dizer nenhuma palavra, Jesus disse: eu vi você debaixo da figueira. O que Jesus quis dizer com aquelas palavras é: eu estou vendo a sua dor, eu estou vendo a sua angústia, eu sei o que você está passando. E eu estou aqui com você. E isso mexe com Natanael a tal ponto, foi suficiente. Aquelas 3 palavras: eu vi você, foi suficiente para ele exclamar: meu Deus, meu Senhor. Aquilo foi suficiente para convencê-lo de quem era Jesus. Jesus vê você. Ele sabe das suas lutas, ele sabe o que você está passando, ele sabe da sua angústia. Por isso, meu irmão, a mensagem que eu quero trazer para nós essa manhã é: não desista, não desista. Vamos aprender com esses irmãos de Tessalônica. Vamos perseverar na fé. Vamos amar uns aos outros. Vamos ajudar aquele que está mais fraco agora, para que ele se fortaleça e possa ajudar o próximo. Para que juntos, mais uma vez, essa reunião um dia aconteça nos céus. O Senhor vai vir e vai trazer alívio para cada um de nós. E nesse céu, todas essas angústias vão ficar para trás. Isso possa te animar a se relacionar cada vez mais intimamente com Deus, mais intimamente com Jesus. Porque essa promessa, Jesus cumpre todas as suas promessas. Ele vai voltar e vai trazer alívio para nós. Amém? Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez nessa manhã.
Perdoa, Senhor, as nossas falhas e os nossos pecados, Jesus. E agradecemos pela Tua palavra, que conforta o nosso coração diante dos dias difíceis. E pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a perseverar na fé, Pai, até suportar, para chegarmos nesse grande dia em que o Senhor voltará, Pai, para nos levar para a nossa nova casa, o nosso lar celestial, aonde não habita a injustiça, nem a dor e nem o pecado, Pai. Até esse dia, nos ajude a permanecer firmes e nos ajude a cuidar uns dos outros, aprendendo assim com esse exemplo dessa igreja de Tessalônica. Abençoe cada irmão aqui, Pai. Abençoe cada um presente, abençoe a nossa semana e tudo que formos fazer, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome. Por tudo que o Senhor tem feito, nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana, fique com Deus.